a se chamar de irmão, todo mundo se ama e pronto, Mas começou a nova era, né? sabe o que é o mais. A gente dá risada, mas você sabe A que o. gente espera isso, né? É, mas o mais. Eu vejo assim, é engraçado, mas o mais triste é que muitas religiões pregam exatamente isso, justamente para afirmar um certo controle. Isso é o meu entendimento, né? Eu tava até conversando Uhum. com um amigo há tempos atrás que me inspirou até fazer um vídeo curto que vai subir nos próximos dias, que eu falo exatamente isso, que dizem que Jesus vai voltar, né? Mas qual que é o erro disso tudo? É justamente achar que aquela figura vai voltar, aquela figura que pintam, aquela figura que formataram ela na nossa frente, e aí a gente espera o quê? Que o céu vai se abrir, as trombetas vão tocar. Aí eu até brinquei com ele, eu falei, já pensou se ele descer lá no meio da floresta amazônica? Você não vai ver aqui, né? Porque vai ser tão pequenininho ali, e as pessoas sempre vão dando um jeito de escapar e tudo, mas eu acho que é um mal do ser humano, né? Esperar tudo. E aí entra, justamente fazendo um comentário disso tudo que você está falando, que na verdade são os ciclos, né? A própria roda de Sansara que se repete de acordo com as nossas nidanas para que a gente sublime elas, né? E o próprio, se eu não me engano, foi Einstein que falava, acho que era ele, não espere resultados diferentes fazendo sempre a mesma coisa, né? Isso, né? Agora, eu tinha uma curiosidade, porque até o tema eu achei super, super interessante, né? Quando a gente estava conversando, fala como que a gente vai chamar esse programa, né? E astrologia não é horóscopo. Eu lembro das minhas colegas, de algumas amigas, quando eu era um pouco mais jovem, lá quando eu tinha meus 14, 15 anos, e elas compravam aquelas revistas para ver o horóscopo do dia. E aí tinha o horóscopo da semana, e aí tinha o horóscopo do mês. Então parecia programa da MTV, que mostrava o clipe do dia, o melhor da semana e o melhor do mês, sabe? Você acha que de certa forma esse tipo de coisa acabou caindo trazendo uma descredibilidade, por exemplo, para uma parte que é tão fascinante e tão séria da astrologia? Ou você acha que não, as pessoas elas tomam isso como, sem ser desrespeitoso, como bobagem desde sempre? O que você tem a dizer a respeito disso? Você que trabalha com isso. Olha, eu percebo que foi um grande desserviço isso que aconteceu, Tá. tá? Se por um lado, tudo bem, por um lado acabou trazendo astrologia para as pessoas, né? Que era uma coisa que talvez não existisse na nossa cultura, mas de repente começou a acontecer. Lá na época do rádio tinha um astrólogo chamado Omar Cardoso, que ele que acabou trazendo isso para o país, né? Para nós, para a nossa cultura. Só que o que acaba acontecendo, né, veio assim, no meu entender, de um modo muito distorcido. Sabe, então, a astrologia virou adivinhação, virou previsão, adivinhação e coisas desse tipo assim. Sabe, ela até pode pegar, por exemplo, ela mostra existe uma tendência, existe um caminho, sabe, mas nunca ela vai dizer de que maneira vai acontecer. Sabe? Então, de repente, o que acabou acontecendo? Então, por exemplo, né, falando de modo bem grosseiro, tá? Uhum. Isso daqui, eles acabaram dividindo o mundo em apenas 12 pessoas, 12 tipos de pessoas, tá? Onde cada signo é daquele jeito. Entendi. Então, eu sou desse jeito porque eu sou desse signo e pronto, né? Então, o que Aham. acabou acontecendo? Aí já está errado. Tá bom? Por quê? Né? Porque o conceito da astrologia é o seguinte, eu acho que é lindo, tá? Ele vai falar assim, cada um de nós é um momento da manifestação do céu. Então, no momento em que a gente nasce e a gente inspira o ar pela primeira vez, que a gente inala, então a gente está inalando todas aquelas constelações, todos aqueles astros, todos aqueles conflitos, sabe? Aquilo está vindo, formar a nossa alma e, né, no momento em que a gente nasce, o céu lá da eternidade onde ele está, ele se debruça, nos olha e se contempla e se espelha. Cara, cada um de nós é um momento maravilhoso da manifestação. E não existem dois iguais.
Por quê? Mesmo que uma pessoa ela nasça no mesmo instante que a outra, um exemplo, né? Tá? O que acaba acontecendo? O que vai definir as casas, os aspectos do mapa, é o ângulo que você vê o céu. Como dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, tá? O ângulo que você vê o céu quando você nasce não é o mesmo ângulo que outra pessoa, né, que vê o céu, mesmo que ela nasça no mesmo instante que você. Mesmo que ela esteja ao Tá? seu lado, né? Já Mesmo que ela mudou. esteja ao teu lado, isso ela já tem um ângulo diferente, Nossa, eu tá? não sabia disso. Muito É curioso. curioso isso, tá? Muito. Então, o que acaba acontecendo, cada um de nós é um momento de manifestação do céu. Então, e quando a gente vai fazer a leitura do mapa, então, que a gente vai ver os conflitos do céu, né? A gente vai ver a história que o céu conta, acaba sendo assim, no meu entender, é como se fosse um momento assim de oração, praticamente, tá? Porque você fica maravilhado em perceber assim o quanto nós somos tudo, sabe? Aquele movimento planetário, aquela coisa toda, no entanto não somos nada também, porque somos infinitamente pequenos perante isso. Tá bom? Então, aí você olha e você vê que tem um roteiro de alma em tudo aquilo. Sabe? Essa alma ela veio com roteiro, ela veio com uma programação, etc. Sabe? Ela vem com um destino assim, mas no sentido de uma lição a ser assimilada, a ser aprendida. Sabe? É tipo assim, o que é destino, né? Então você imagina o seguinte: eu tenho que ir de São Paulo para o Rio de Janeiro. Isso é destino, tá? Agora, se eu vou a pé, se eu vou de bicicleta, se eu vou de avião, se eu vou rastejando, a maneira como eu vou, isso daqui vai depender do meu estado de consciência. Tá bom? Vai depender das minhas crenças, né? Então a gente tem livre-arbítrio? Tem, a gente tem livre-arbítrio que vai determinar o modo como a gente vai cumprir aquele destino. Mas a gente percebe que existe um destino, e esse destino, por exemplo, ele está ligado. Nossa, está caindo aqui. Não tem problema. E esse destino ele tá ligado à sublimação Tá. daqueles aspectos lá que a gente precisa sublimar, e ao mesmo tempo, muitas vezes, ele está relacionado a alguma dívida que a gente traz do passado. No caso, as nidanas. As nidanas, Tá. isso, tá assinalada pelos planetas retrógrados, tá bom? Que na grande maioria das vezes, é muito interessante, na grande maioria das vezes elas são poderes que a gente desenvolveu e a gente ou algo superior que a gente desenvolveu, é interessante, tá? E o que acabou acontecendo, a gente fez o uso egoístico ou a gente se recusou a compartilhar aquilo com a humanidade. Tá? Então, dificilmente é assim, elas estão ligadas assim a questões do mal, como a gente imagina. Bem e Tá? mal eu costumo falar que é um conceito humano, né? Isso, porque é bem maluco. Ele vai falar assim, essa pessoa, ela foi um sacerdote, essa pessoa, ela foi uma pessoa sábia, essa pessoa, nossa, ela teve uma conexão de algum tipo de iluminação, alguma coisa desse sentido. Tá? Aparece determinado lá. Tá. Só que ela se negou, ela usou daquilo para ganhar dinheiro, ela usou daquilo do conhecimento que ela tinha para seduzir os outros e conseguir e que os outros ficassem à volta dela admirando ela para que ela continuasse se sentindo importante, sabe? Então você vai vendo assim que na verdade muitas vezes dificilmente vai falar foi um assassino, alguém assim, tá? É muito engraçado, tá bom? Mas os grandes questões estão exatamente nessas habilidades ou nesses conhecimentos que essas pessoas elas adquiriram. Então elas acabam e elas se negaram ou fizeram um uso inadequado. Então agora o que acaba acontecendo é muito interessante. Essa pessoa ela vem com a sensação de que ela não tem aquilo, tá? Então ela vai sentir necessidade de procurar. Tá bom? Só que aquilo é como se fosse assim algo adormecido dentro dela, mas que ela não, ela busca, mas ela não sabe que aquilo está adormecido dentro dela. Então o que acaba acontecendo, né? Mas o que ela não sabe é que para ela conquistar aquilo que ela tem adormecido dentro dela, que ela já teve, mas negou,
Então agora ela precisa doar. Ela precisa. Aí o conceito de caridade, tá? Tá. Tá bom? O conceito de caridade que acabou sendo deturpado também, tá? Ou não, É, tá? porque hoje em dia muitas pessoas associam a esmola, né? Isso, Caridade, né? Sabe assim, mas aqui está falando assim para você, ó, é o seguinte, você precisa doar aquilo. Uhum. Então, em questões kármicas, né, não é não é ter primeiro para doar depois. É o contrário, é doar primeiro para ter depois. Certo. Tá? Ele está te falando assim, por exemplo, olha, a partir do. Eu costumo dar um exemplo do carro, né? O carro que a gente teve um carro numa vida passada, a gente foi um excelente motorista, mas a gente fez um uso inadequado desse carro. Hum. Então, nessa vida, eu volto, né, sem carro. Eu fiz uso inadequado, né? Mas o dom de motorista eu tenho. Mas eu só vou descobrir que eu tenho esse dom de motorista quando eu tiver um carro. Tá bom? Certo. Então, o que a vida vai me obrigar? A vida vai falar: olha, agora você vai voltar como motorista dos outros. Porque no momento em que você está conduzindo os outros, aí você está vivendo o seu dom. Ele existe, mas ele não é para você. Porque quando ele foi para você, você se recusou a entregar para as outras pessoas. Que Tá? analogia É, legal a respeito do reequilíbrio, né? isso, é. Né? Então, o que acaba acontecendo? E você vem buscando algo que você já teve, sabe? Com essa necessidade, né? E aí que acaba realmente, né? Acaba trazendo os nossos conflitos, né? Porque então, no meio desse caminho que você tá procurando aquilo que você já teve, você vai encontrar com pessoas e situações que se comportam com você da mesma maneira que você se comportava com as outras pessoas no passado. Uhum. Tá? Faz Que é muito exatamente sentido. para você. É exatamente, né? Por quê? Porque no passado os outros estavam procurando e você negava, né? Agora é você que está procurando e então vai encontrar pessoas que vão te negar, vão Nossa, te trazer muito interessante dificuldades, essa etc. analogia do carro, de Né? verdade. Esse É vai dar um que belo corte, eu diria, viu? tá. Ou seja, né, essas pessoas nada mais são do que as nossas sombras nos mostrando, só que fazendo a gente sentir realmente na pele aquilo que a gente causou. Né? E essas sombras voltam, elas são ativadas sempre nos momentos, né, de insegurança e etc. Entendi. Eu acho lindo isso É, daí, não, sabe? sem dúvida. Né? Porque você vê que assim, às vezes as pessoas é muito engraçado assim você ver pessoas que elas estão procurando aquilo que está dentro delas, é o mais comum que existe. Só que elas não sabem, elas estão presas naquelas nidanas, elas estão presas naqueles conflitos, naquelas tensões que estão sempre realimentando o Quiron delas. Tá bom? Uhum. Então, elas acabam, né, ficando presas, sem na verdade, ficam tão presas na mecânica, sem, na verdade, talvez ter a oportunidade de viver aquilo que elas têm de melhor dentro delas. Mas elas precisam entender que para elas pegarem e viverem aquilo que existe dentro, que existe de melhor dentro delas, elas precisam se predispor a doar aquilo que elas nem acreditam que têm. Né? E não, porque então no momento em que eu dou alguma coisa para o outro, e eu descubro que aquilo faz bem para outra pessoa, é como se na verdade eu começasse a acessar, né, a minha capacidade em fazer o bem para outra pessoa ou algo assim. Tá? Não sei se Entendi. está confuso, tá? Não, imagina, Mas imagina, não, de maneira é, nenhuma. Quer você dizer, sabe que pra mim tá tranquilo. Eu peço pra se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, faz um comentário aqui embaixo que com o tempo a gente vai respondendo, a gente vê e já aproveitando, né? Não esquece de se inscrever aqui no canal, você que tá chegando pela primeira vez, e no canal do Renê também, que o link eu vou deixar aqui embaixo. Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo e se você gostou, não esquece de deixar o seu like. Pode deixar aqui embaixo também um comentário ou a sua pergunta. Caso ainda não seja um inscrito, considere se inscrever aqui no canal, que a gente se vê no próximo vídeo. Um feliz sempre e tchau!